Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Mais um Folha no Ar, primeira mão para você, ao vivo, aqui também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar as imagens e interagir com a gente nessas plataformas ao vivo pelo programa de hoje. Daqui a pouco estaremos em podcast, logo mais 17 horas com reprise na Plena TV. Olha, hoje, terça-feira, dia 11, chuvas diminuindo em toda a região. Aqui em Campos, a chuva diminuiu, pelo menos no que estava previsto para a noite. Choveu, mas não tanto quanto o previsto, e o dia amanhece até com sol. E a previsão para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até o momento, o que pode mudar com chegadas de frente fria, essas mudanças aí que ainda não estão previstas, mas para o momento é de 32 graus de máxima, 23 de mínima, faz 24 graus aqui no centro com sol. Mas o Instituto Nacional de Meteorologia mantém aí chuvas, com probabilidade de até 70% no período da tarde de hoje. Hoje no programa, aliás, um programa especial, um painel, onde estamos aqui com o Aloysio Abreu Barbosa e recebendo para esse painel, para esse bate-papo, para esse debate aqui, o Arthur Sofiati, que é historiador e professor da UF Campos, além do Carlos Alexandre de Azevedo Campos, que é advogado, professor da UERJ e também do ISICENSA, e ainda o Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF. Vamos falar sobre temas importantes: um ano de invasão ao Capitólio e a chance de se repetir essa invasão no Brasil. Só para que não haja nenhuma confusão com esse nome Capitólio, por conta de Minas Gerais, é aquela tragédia lamentável. Essa invasão ocorreu no Capitólio dos Estados Unidos, considerado aí o coração da democracia americana. Governadores ou governos de Bolsonaro e Castro vão ser avaliados também e comentados aqui nesse programa de hoje, e uma projeção às eleições de outubro, além de uma análise do primeiro ano do governo Vladimir pelos nossos convidados nesse painel de hoje. Já vou agradecer aqui aos convidados, ao Arthur, ao Alexandre e também ao professor Hamilton. Já traremos aí o bom dia dos senhores, enquanto a gente faz aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Vou improvisar aqui para o lado aqui, enquanto você acompanha a gente aí, no digital mesmo, que a gente costuma copiar, mas vamos aqui ao vivo. Paraíba do Sul passa de 10 metros e casas começam a ser atingidas na coroa. Ainda, São João da Barra vai reabrir a Barra do Pontal para escoar água do Rio Paraíba. Foz se fechou naturalmente e agora vai ter então a ação aí da Defesa Civil. Noroeste tem mais de 3.300 pessoas atingidas pelas chuvas. Justiça decide que Superbom pode, só girar aqui a informação, o Superbom pode cobrar pelas sacolas. Vamos destacar esse assunto no finzinho do programa, aqui hoje ao vivo, também com o doutor Alexandre. Alonsimar na Câmara, Subjackson na Ordem Pública e Diego Dias na Iluminação. Mudanças foram publicadas nesta segunda-feira em edição suplementar do Diário Oficial. Campos volta à fase verde com o avanço da Ômicron em casos de gripe. Decisão foi tomada na primeira reunião do Gabinete de Crise de Combate à Covid-19
de 2022. Foi a primeira reunião essa. Região Norte Fluminense volta a bandeira amarela, isso no gabinete de crise do estado. Mãe e filha morrem após carro cair em valão na Baixada Campista. Tragédia, hein? Acidente aconteceu na estrada de Fazendinha nesta segunda-feira. O condutor do veículo foi socorrido. Licitação para reformas dos guarda-corpos da Ponte da Lapa é homologado. O investimento será de R$ 60.543. Nutricionista dá dica de alimentos para enfrentar o percurso até Santo Amaro. É a caminhada de Santo Amaro que acontece agora no próximo dia 15. A peregrinação atrai centenas de fiéis. Ainda, passagem de caminhões suspensa na área urbana da BR-356 Itaperuna. Itaperuna sempre muito complicado também com as cheias, né? A exceção, no entanto, é para o transporte de produtos perecíveis e de medicamentos. E finalizando, MPRJ cobra cumprimento de TAC para a volta às aulas. Em diligência às escolas, o Conselho Tutelar identificou o estado de abandono. Isso em Campos. São algumas das informações aqui do portal folha1.com.br. Deixa eu começar esse painel aqui com o bom dia dos nossos convidados e aí um cumprimento especial já de antemão, com agradecimento a todos, a você que também nos acompanha aí sempre ao vivo aqui pela Folha FM. Começo por ordem alfabética, nosso querido Arthur Sofiati, historiador e professor da UF Campos. Muito bom dia, sempre um prazer renovado contar com sua presença aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Milton, bom dia, Carlos Alexandre, e vamos conversar. Muito obrigado. Bom dia aos ouvintes também. Muito obrigado, Arthur. Nosso outro convidado, Carlos Alexandre Azevedo Campos, é advogado, é professor da UERJ e também do Isicenza. E botafoguense, né? Doutor Carlos Alexandre, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha. E botafoguense rico agora. Ah, é? É. Porra, com John Texas. Bom dia, Luiz, Cláudio, bom dia aos professores Hamilton e Arthur. Exaltando aqui 3 professores de universidade pública, exaltando aqui o ensino público gratuito de qualidade, muito bacana ver ele retratado aqui. Aí, bom dia. Isso é bom, isso é muito bom. Somos botafoguenses. Somos, e ricos. E ricos. Ainda que o dinheiro, ainda que seja investimento norte-americano, não nacional, mas ricos. Eu torcendo para Ronaldinho comprar o Fluminense também. O professor Hamilton Garcia, que eu vou ficar aqui devendo o time de coração dele, mas ele revela pra gente aí. Cientista político e professor da UENF, também honrado e feliz aqui com sua presença, professor. Bom dia. Cadê o professor? Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio, Arthur, Carlos Alexandre. É um prazer estar aqui com vocês. Minha primeira atividade de 2022. Eu sou rubro-negro, que nem a Luísa. E bom dia também aos nossos ouvintes, em particular os rubro-negros. Aí você está falando para a maioria, isso é uma loucura. E bom dia, claro, evidente, sempre importante contar com sua presença necessária aqui no Folha no Ar. Luísio Abreu Barbosa, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Por ordem alfabética, bom dia. Agora é Arthur, né? Eu conheci quando criança como Aristides, mas agora é Arthur. Eu acho que ele era mais feliz no tempo que ele era Aristides, era o Podença está triste agora. Para os íntimos eu continuo sendo. Mas não é o Aristides do Bolsonaro, não, né? Não, de maneira nenhuma. Tá bom. Bom dia, Carlos Alexandre. Bom dia, Milton. Obrigado aos 3 pela presença. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Deixa eu fazer, antes de começar o debate com os temas propostos, uma pergunta particular. A Sofiati, pela formação dele como eco-historiador, é uma ambientalista
com atuação há muitos anos aqui em Campos, na região, vivemos aí um período de exceção, né? Um período de chuvas. Como o Nogueira disse, a Folha registra hoje, já começa a atingir moradores. É bem verdade que aquele pessoal da Ilha do Cunha, aquele pessoal ganhou casas novas do conjunto habitacionais do Morar Feliz de Rosinha, e era sempre as primeiras pessoas atingidas, né? E desde que houve aquela ainda que tenha críticas, né, ao conjunto habitacional, a maneira como foi feita o conjunto, né, juntando pessoas de comunidades diferentes, às vezes ligadas algumas pessoas ligadas a facções diferentes, isso gera problema. E também as denúncias aí de superfaturamento nas obras da Odebrecht. O fato é que desde que as famílias foram retiradas de lá, as primeiras famílias que eram sempre termômetro aqui em Campos, já começou a desalojar, começou a desabrigar, foi um pouco retardado, mas já começa a atingir a coroa. Mas a previsão é de que a partir, aqui no Sudeste, não só no Rio, como em Minas também, é que a partir de quarta, quinta-feira, a coisa esteja um pouco mais inchada, né? Mas, Sofiati, 2 eventos aí ligados à sua área particular, que são as chuvas, né? E antes de falar do Capitólio em Washington, o Capitólio em Minas Gerais, que muito está se discutindo se o que houve ali no Lago de Furnas, a queda daquele paredão de pedra sobre 4 lanches, mas em cheio numa lanche chamada Jesus, onde morreram 10 pessoas, né, se isso poderia ter sido evitado ou não. Qual é a sua opinião, em rápidas letras, sobre os dois fenômenos, né? Estão ligados, ali também foi erosão de água de chuva, né? Bom dia. Olha, com relação a Capitólio, eu acho que os obscurantistas poderiam dizer que é um atentado da natureza contra o Capitólio, aqui do Brasil, mas, na verdade, é alguma coisa previsível já há bastante tempo. Eu acho que ali houve incúria, acho que houve descaso, não houve o devido planejamento para o turismo e a avaliação de risco que estava já anunciada ali de alguma maneira, e o prefeito de Capitólio mesmo reconheceu que não havia nenhum laudo técnico a respeito daquilo. Aí, só de olhar para aquelas pedras, a gente percebe que elas são porosas, que elas passaram por um processo de erosão muito antigo, né, e que aquilo podia acontecer. Então, eu acho que ali o problema é da administração pública, ou das administrações públicas dos municípios que são banhados pelo Lago de Furnas, né? Então, ali era uma questão assim, bem pontual. Agora, quanto à questão das chuvas, eu acho que é mais complexa, porque hoje em dia os cientistas estão reconhecendo que, de fato, existem mudanças climáticas. Hoje em dia os cientistas entendem que é preciso reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Hoje em dia os governantes também estão achando isso. Só que os governantes estão tomando esse argumento como algo assim, muito, muito cômodo, né? Quer dizer, o que eu posso fazer? São as mudanças climáticas, são os fenômenos climáticos extremos, quando, na verdade, a gente sabe que não vai haver mudança quanto às emissões, porque ninguém vai deixar de explorar petróleo, porque essas emissões estão acontecendo. Eu gostaria que isso acontecesse, mas parece que não vai haver. A gente é prisioneiro de uma economia que fuma muito gás natural, petróleo, carvão mineral principalmente, né? 30 então, segundos. Eu acho que a questão é organizar as cidades. As cidades têm que entrar numa nova era. Aquilo que era anormal está se tornando normal, porque praticamente que todo ano nós temos chuvas e enchentes. E as cidades são o grande problema, são assim, as grandes barragens do escoamento dessas águas. E há uma série de medidas mais que têm que ser tomadas, mas a questão é repensar a cidade e reformular as cidades, né, para essa nova era que nós estamos entrando. Porque antigamente eram enchentes de 10 em 10 anos, enchentes seculares. Hoje em dia, não, hoje em dia é enchente todo ano, né, e exatamente na região sudeste. Minas Gerais, principalmente, que é fundamental para nós,
Rio de Janeiro, um pouco de São Paulo, e a Bahia agora também entrou nessa. Então, eu acho que é essa que é a questão que a gente tem que enfrentar, e não propriamente ficar todo ano falando que está havendo isso, que está acontecendo, desalojados, desabrigados, e ouvir as pessoas que foram afetadas, mas ouvir também quem pode ajudar na reformulação disso, quem pode repensar essa questão. Obrigado, Sofiati. Ô Aloysio, vamos voltar com você, então, e a gente abrir esse painel e com esse tema, né, por gentileza, que é um ano de invasão ao Capitólio e, naturalmente, a chance de se repetir isso no Brasil, que você vai lembrar do 7 de setembro, naturalmente, né, todo esse contexto. Por favor, Aloysio. Obrigado, Nogueira. Eu vou voltar de novo com o Sofiati para abrir assim, o debate em ordem alfabética. Isso não é novidade para ninguém, né? 6 de janeiro agora desse ano fez um ano da invasão ao Capitólio nos Estados Unidos, o Capitólio de Minas, o Capitólio, tragédia, né? As duas também, talvez por ação humana. Uma diretamente, outra indiretamente. Né? E eu me lembro que eu estava no dia 7, Nogueira, nós fizemos aqui um programa com o Charles Belcuri. Acho que foi a abertura mais longa que eu já fiz na história desse programa. Eu acho que falei uns 20 minutos, meia hora, ainda muito impactado pelo que já havia acontecido e tentando dimensionar as consequências que sabia de antemão seriam graves. E o Francis Fukuyama, que é um filósofo e economista político, ficou famoso na queda da União Soviética, quando decretou o fim da história, escreveu um livro com esse título, fez agora um artigo no aniversário do dia 6, do primeiro ano da invasão capital, por militantes trumpistas que foram ali provocados por ele fez um discurso naquele mesmo dia no pátio da Casa Branca, protegido por vida à prova de balas, acompanhou a invasão o tempo inteiro. No dia em que se ia reconhecer no rito da democracia americana a vitória de Biden por larga margem de vantagem, tanto nos votos populares, mais de 7 milhões de votos, quanto no colégio eleitoral, vitória folgada, né? E que Mike Pence, vice de Trump, ia reconhecer como presidente do Congresso, lá de pouco diferente, né? Ia reconhecer a vitória de Biden, houve aquele evento, gerou 5 mortos, né? E o Francis Fukuyama falou agora, e é um liberal, o Francis Fukuyama é um liberal, né? Que aquilo ali está tendo e vai ter consequências muito graves. Cito, inclusive, o Brasil, tem vários exemplos internacionais localizados, o Brasil de Bolsonaro, que vai falar melhor no segundo bloco, e fala que ainda é difícil dimensionar o que vai acontecer com a democracia no mundo a partir daquilo ali. Eu queria saber a opinião de vocês, a começar por Sofiati. Bom, eu concordo com o Fukuyama no sentido de que a democracia é um sistema muito novo, é um sistema muito frágil, é um sistema muito vulnerável. É uma flor muito bonita, mas é uma flor que pode durar pouco. Eu já ouvi falar que a democracia floresceu em Atenas antigamente, mas não era uma verdadeira democracia na medida que excluía mulheres, estrangeiros e escravos. A democracia mais recente é uma democracia inclusiva, né, que inclui trabalhadores, inclui mulheres, e é um processo que foi demorado, não foi conseguido da noite para o dia. Na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, no Brasil mesmo, né, no Brasil a gente intercala momentos de suspiro democrático com ditaduras, né? Então, eu acho que, de fato, a gente não tem um mundo todo democrático. A gente tem alguns países que são democráticos e essa democracia está sendo bombardeada, né? Bombardeada internamente mesmo, né? No caso dos Estados Unidos, no caso do Brasil, ela é colocada em risco. Então, eu acho que esse atentado ao Capitólio é uma demonstração bem clara de que a democracia é frágil nesse sentido, né, que é bastante vulnerável.
Eu não vejo nenhuma situação semelhante ao que aconteceu no Capitólio no dia 6 de janeiro do ano passado, na história dos Estados Unidos. A gente sabe que o Capitólio foi ameaçado pelos ingleses em 1812, 1815, a Segunda Guerra de Independência. A gente sabe que os Estados Unidos, Nova York foi atacado por forças terroristas em 11 de setembro de 2001, mas a gente não tem notícia de um ataque interno, quer dizer, de um ex-presidente insuflando a população contra a própria instituição do parlamento norte-americano, com essa invasão que aconteceu lá, que foi uma coisa, de fato, inédita, alguma coisa assim que mostrou muito bem essa fragilidade. E mais ainda, né, eu tenho ouvido especialistas dizerem que a volta de Trump não é de todo impossível. Né, que 30 segundos. O trumpismo continua lá dentro. Bolsonaro saindo do Brasil, se perder as eleições agora em 2022, o bolsonarismo continua. Então, isso está sempre se presente, nessa sombra, esse fantasma parece que vai estar presente daqui para diante, essa polarização. Hamilton. Perdão, Carlos Alexandre, desculpa, ordem alfabética, Carlos Alexandre, perdão. Bom dia. Vamos lá, assim, o que mais singulariza a democracia nos Estados Unidos, em minha opinião, de tudo que já li e estudei, é a forte cultura constitucional do povo norte-americano. É ter a Constituição norte-americana como um verdadeiro símbolo de organização da estrutura do poder, né, e de garantia de direitos e liberdades fundamentais. Todas as articulações, todas as artimanhas políticas realizadas dentro das regras do jogo estabelecidas na Constituição são artimanhas cujos resultados são bem aceitos pelo povo norte-americano e, como regra informal, pelos políticos norte-americanos derrotados, né? Então, tem sempre aquela ideia de se respeitar uma regra informal, que é aceitar a derrota, recuar para vencer depois. A história norte-americana é repleta de atos que podem parecer, num primeiro momento, absurdos para nós. Como, por exemplo, no pós-guerra civil, o governo instituiu a moeda em dinheiro, né, um valor retroativo. Para quê? Para pagar as dívidas, tanto do governo quanto das ferrovias, dívidas contraídas em prata e em ouro. O governo criou a moeda em dinheiro para pagar essas dívidas do passado contraídas em moeda e ouro. E todo mundo começou a discutir, olha só, você pode criar moeda em dinheiro para pagar o futuro. Agora, o passado, prata e ouro, tem valores intrínsecos. Eu não vou receber esse negócio de papel aqui para pagar aquilo que eu emprestei em moeda, em ouro, em prata, né? E isso chegou à Suprema Corte, né, em 1870 e pouco, e a Suprema Corte disse, olha só, tá certo, o dinheiro só vale para o futuro. Para o passado, se o governo contraiu dívida em prata, dívida em ouro, paga em prata e em ouro, que tem valores intrínsecos. Foi uma baita derrota para o governo, uma baita derrota para as ferrovias que tinham contraído empréstimos. O que o governo fez dentro das 4 linhas da Constituição? Morreram 2 ministros da Suprema Corte, ela colocou no lugar 2 advogados de ferrovias, conseguiu levar 2 anos depois o caso novamente à Suprema Corte, e em 1874 reverteu a decisão. Você pode parecer absurdo, mas é dentro das regras do jogo estabelecidas na Constituição, dentro dos canais institucionais estabelecidos na Constituição. Não se teve uma revolta, não se teve um backlash, aquela coisa toda. Por quê? Uma decisão aceita por quem perdeu, porque foi feita, seja por artimanha, seja por abuso da indicação, pouco importa, mas foi dentro das regras estabelecidas na Constituição. Isso se chama, obedecer a isso se chama cultura constitucional. Trump rompeu com isso. Trump rompeu ao ver a eleição perdida, digamos, com essa regra informal de se perder, respeite as instituições, respeite o jogo que foi jogado dentro das regras estabelecidas na Constituição. Isso
foi realmente uma ruptura na democracia norte-americana. Eu acho que as consequências para o mundo, essas consequências ainda serão dimensionadas. 30 segundos. Né? A gente já vivia um movimento de avanço de uma extrema-direita na Europa, Hungria, né? E também, em alguma medida, aqui na América Latina. Agora, como isso vai reverberar nos futuros resultados das eleições, no Brasil é algo que a gente vai discutir no próximo bloco. Hamilton? Bom, eu acho que esse fenômeno é um fenômeno que tem raízes bem profundas. A democracia moderna, ela aparece ali nas revoluções democráticas do século XVII, estão muito associadas à emergência da burguesia e do próprio capitalismo, né? E foi esse processo de transformação econômico-social da Europa medieval que trouxe de volta, revalorizou o tema da democracia que havia sido colocado, digamos, no segundo plano a partir da própria crise da democracia antiga e de toda a trajetória depois do desenvolvimento do Império Romano. Então, o que ficou da experiência antiga no Ocidente é que a democracia era um regime, como disse o Sufiati, um regime extremamente sensível, parcial e bastante incompleto em função do fato de que se exigia dos cidadãos de uma cidade, se fala na antiguidade, né, em cidade-estado, não Estado nacional, se exigia desses cidadãos que fossem capazes de decidir os seus destinos, escolhendo sobre questões aos quais eles não sabiam muito bem do que se tratava. Para não falar de idiosincrasias, falcatruas, brigas pessoais, de grupos e de classes, né? Então, a democracia tem esse longo trajeto no Ocidente e ela só volta à tona com as revoluções modernas, a partir da Revolução Inglesa, ali dos anos 1640, 1689. E o que acontece nesse momento, e daí, desde essas revoluções até hoje, o que se viu no Ocidente foi a emergência do capitalismo e a consolidação do capitalismo. Então, muito do que a gente sabe hoje sobre as transformações democráticas, a democracia não nasceu como democracia, né? Ela nasce gradualmente como um sistema de participação dentro das perspectivas democráticas do liberalismo, né? Lembrando que você sai de um voto, de um monopólio da política pela nobreza a um voto censitário e a um longo caminho até se chegar ao sufrágio universal, né? Que isso é alcançado no século XIX e com base em muita luta, inclusive opondo operários e liberais. O fato é que a democracia chega aos nossos dias muito dependente dessa trajetória do capitalismo. E o que eu observo no caso dos Estados Unidos é que a crise da democracia americana, mas não só da americana, também da europeia, e também da brasileira, ela está associada à decadência dessas sociedades, dessas civilizações, à decadência do seu modelo de desenvolvimento econômico-social, baseado na Revolução Industrial, sobretudo, a partir do século XVIII. E eu acho que isso não é um fenômeno passageiro, é um fenômeno estrutural que recoloca o tema da democracia em termos bastante mais turbulentos daqui por diante. Vou participar da segunda pergunta desse bloco. Direto e reto, de novo na ordem alfabética. Vocês veem perigo? A gente teve aqui, depois de 6 de janeiro de 2021, tivemos o 7 de setembro brasileiro, em que não houve invasão a prédio público, mas você tem muita conversa de bastidor, dizendo que foi por um fio e por organização de presidente do Supremo, de presidente do Legislativo, com as forças policiais para que não ocorresse, né? Mas, enfim, o fato é que não houve invasão de prédio público.
mas acho que é consenso, uma tentativa de golpe, né, aqui em 7 de setembro, promovido também pelo presidente Jair Bolsonaro. Há que se lembrar que Trump ainda era presidente no 6 de janeiro de 2021, né? Ele ainda era presidente, já derrotado na urna, mas ainda com mandato em vigor. Se vocês veem a possibilidade de algo parecido ocorrer no Brasil até as eleições ou a posse de quem for eleito, se não for o atual presidente Jair Bolsonaro. Sufiati. Eu começo? Sim. Não é? Ah, tá. Olha, eu acho que 7 de setembro, de fato, foi um marco, né? Ficou bem claro, ficaram bem claras as atitudes, as intenções do Bolsonaro, mas houve um recuo dele e o Supremo demonstrou força nesse momento. E eu acho que também agora, no início de 2021, as Forças Armadas mostraram alguma resistência a esses projetos ou essas intenções do Bolsonaro. Primeiro com o Barra Torres. A nota do Barra Torres, eu acho que foi a nota mais forte de um militar, embora ele não represente a Marinha nesse momento. E eu acho que o presidente, o chefe maior do Exército também emitiu uma nota defendendo a vacina, condenando as fake news, e isso mostrou mais ou menos a postura das Forças Armadas. Agora, eu não posso descartar, eu acho que a gente não pode descartar, do modo geral, qualquer medida do Bolsonaro nesse ano em que ele anda meio desesperado, que as pesquisas eleitorais estão mostrando que ele está enfraquecido, que provavelmente deve perder as eleições em outubro, até em outubro mesmo, né, no primeiro turno pode acontecer isso. E então eu vejo que ele pode reagir de alguma maneira mais violenta, mais incisiva em relação ao processo eleitoral, ao processo democrático. Mas acho também que essa possibilidade está ficando remota, mas não descartável, de maneira nenhuma. Quer dizer, uma tentativa de repetir em escala cômica, mas tragicômica mesmo, o que o Trump fez nos Estados Unidos no ano passado, eu acho que é uma possibilidade que não deve ser descartada. Eu não vejo que seja muito provável, mas acho que é uma possibilidade que não se deve descartar com relação a uma pessoa que tem assim uma atitude bastante errática no governo, né? Que ora diz uma coisa, ora diz outra, ora avança, outra recua, né? Então eu acho que a gente deve ter cuidado com ele, porque é uma pessoa perigosa, né? É uma pessoa que não tem o mínimo preparo para estar à frente do governo de qualquer país mesmo, né? Qualquer país que se diga minimamente democrático. Carlos Alexandre? Então, como eu falei no bloco, na pergunta anterior, a minha hipótese é que as culturas, né, constitucional, democrática, institucional, elas podem frear esse tipo de ímpeto na sociedade, né? Embora isso não impeça, né, que certos bandos de loucos façam alguma coisa. Mas eu acrescento também a rigidez partidária, né? Um partido forte, rígido em suas tradições, de evitar que certas pessoas cheguem, né, ou ascendam ao poder, né, principalmente populistas, toscos, brutos. Nos Estados Unidos, com grande cultura constitucional, com grande cultura democrática, nos Estados Unidos com o Partido Republicano, né, o grande velho partido, nada disso impediu que Trump não só chegasse ao poder, como desafiasse as regras do jogo. Veja, repito, com rigidez partidária, com elevada cultura constitucional e democrática, nada disso impediu que Trump, uma vez derrotado, desafiasse as regras do jogo, desafiasse as regras constitucionais, desafiasse o processo eleitoral norte-americano, a instituição do processo eleitoral norte-americano, e incitasse, né, uma multidão que invadiu o Capitólio. Então, assim, se a minha hipótese é que essas culturas, né, essa rigidez partidária podem
impedir ou podem minimizar o risco, mas não foram capazes nos Estados Unidos, a minha tese é o que dizer do Brasil, que temos uma cultura constitucional, uma cultura democrática muito mais baixa, né, em certa medida, em certos setores praticamente inexistente, comparado aos Estados Unidos. Não temos qualquer rigidez partidária, a gente consegue ter um presidente que está mais da metade do seu mandato sem partido, portanto, sem nenhum tipo de programa, né, ligado digamos, aquilo que o elegeu, posso dizer, né, dentro do que se entenda de partitocracia. Então, eu acho que se isso acontecer nos Estados Unidos, a minha tese é de que isso é muito mais provável no Brasil, caso Bolsonaro e o método e o comportamento trumpista, bolsonarista, eles são os mesmos, né? Que é perder. A cada jogo que perde, ele diz que joga nas 4 linhas, mas ataca as instituições que formam essas 4 linhas da Constituição. É o direito constitucional estrutural. Não há Constituição sem estrutura de poder. A estrutura de poder é feita por meio de inter-relações entre essas instituições. Nos Estados Unidos, a gente assistiu em diferentes oportunidades o ataque à figura do presidente, à pessoa do presidente, ao personalismo do presidente, mas não às instituições, né, como ocorreu. No Brasil, pelo menos, não ataques violentos, né? Existem sempre, a história norte-americana é forjada por críticas, por grandes embates, mas não ataques dessa forma, né? No Brasil, eu acho que 7 de setembro não foi por pouco. 7 de setembro foi um ensaio, foi um recado do que pode vir a acontecer. Não acredito em apoio dos militares, não acredito em apoio, digamos, institucional, mas eu acho que o presidente ele tem em volta dele já um grupo ou uma milícia bem orientada e bem incentivada para, caso ele venha a ser derrotado, ele mais uma vez desafiar as regras do jogo, mais uma vez desafiar as instituições, mais uma vez atacar o processo eleitoral e ter como resultado, digamos assim, alinhamento miliciano, e que pode sim resultar em ataques violentos, em invasão ao Supremo, né, invasão ao próprio Congresso, que são os inimigos declarados de Bolsonaro, ou seja, são instituições fundamentais para a democracia, são instituições fundamentais dentro da estrutura constitucional, e Bolsonaro, em sua verve populista e agressiva, ele está sempre desafiando essas instituições. Então eu vejo sim como não apenas possível, mas como provável que isso venha a ocorrer no Brasil, caso ele venha a ser derrotado. Portanto, o paralelo com o Capitólio não nos ajuda. O paralelo com o Capitólio é tenebroso, né? Obrigado, Se Alexandre. lá ocorreu, aqui muito pior, né? É o que eu penso. Milton? Eu concordo com o Carlos Alexandre. O evento nos Estados Unidos, que a princípio foi retratado como uma maluquice do Trump, um aventureirismo, na verdade se trata, eu acho que de uma tradição política americana, que é a tradição da cidadania ativa, ditando os rumos da nação americana. E a aposta da extrema-direita, unificada pelo movimento trumpista, a partir da eleição presidencial lá de 2016, é exatamente essa, se colocar na ofensiva como um movimento antissistema, capaz de salvar os Estados Unidos das garras do imperialismo chinês, do imperialismo russo, e recolocar os Estados Unidos no centro do cenário mundial como uma potência forte. Essa aposta é uma aposta que conta com a ideia de mobilização, de forte mobilização popular. Então, claro, o Trump não tinha nenhuma chance de reverter o mau resultado dele nas urnas, mas ele mostrou que era capaz de atacar o coração da democracia norte-americana e sair incólume. É o que aconteceu até agora, né? E eu acredito que ele não está incólume porque há uma deficiência do sistema de justiça norte-americano em relação à punibilidade de agentes públicos. Os Estados Unidos não é o Brasil, onde a tradição é a impunidade. É porque há uma cisão profunda na sociedade americana, e eu acredito que, nesse momento,
a punição dos culpados pela invasão do Capitólio esteja sendo calculada no sentido de não colocar mais fogo na lenha da divisão social. Então, há uma situação muito tênue na sociedade americana que eu acho tende a se agravar com os conflitos geopolíticos que estão apontando aí no horizonte e meio, como eu disse, a decadência do capitalismo norte-americano, né? E é muito provável a articulação entre as atitudes geopolíticas agressivas da China e da Rússia, tanto em relação a Taiwan como em relação à Ucrânia. Dentro de um Ocidente politicamente e economicamente em crise, esse tipo de ação em chave tende a colapsar o sistema desses países e abre grande margem de possibilidades para ações radicais do trumpismo. Agora, em relação ao Brasil, 30 parece segundos. que o Bolsonaro... o Bolsonaro, bom, ele sim, concordo com o Carlos Alexandre, aqui sim nós temos motivos de preocupação imediata. Porém, o Bolsonaro é tão incompetente que nem articular um golpe ele consegue, não é verdade? E ele se isolou completamente do oficialato, das forças, e deu com os burros na água, fez uma aposta. Então, me parece que ele é um perigo desativado em certa medida, porque eu acho que ele tem condições ainda de mobilização de uma massa de pessoas armadas, policiais ou não policiais, que pode vir a se manifestar durante as eleições e pode vir a alterar, inclusive, o quadro eleitoral à medida em que tipo de grau de violência vai ser aplicado no conflito eleitoral, inclusive atentado a candidatos, como ele próprio já foi alvo em 2018. Me parece que está aberta a temporada de caça de quem vai ser o alvo agora, né? Eu acho que os bolsonaristas, se em 2018 foi um esquerdopata esfaqueando o candidato da direita, eu acho que o candidato agora é um direitopata armado, tentando mudar os resultados das eleições através da bala, embora o resultado em 2018 tenha sido o contrário, né, o desejado, mas enfim, essa gente não estuda muito história, nem os fatos políticos, portanto, a probabilidade de repetirem os erros é muito grande. Muito obrigado, professor. Direitopata é bom. Microfone, Nogueira. Opa, desculpa. Vamos lá. Aqui que tem 2 microfones, eu abri um, faltou outro, perdão. São 7h46. Eu agradeci o senhor e falei, direitopata é bom. Fechamos aqui esse primeiro bloco, então, meu caro Arthur Sofiati, Carlos Alexandre, professor Hamilton e também Aloísio. Vamos fazer um rápido intervalo, peço licença a vocês aqui, mas é bem rápido, para a gente voltar com o segundo bloco e aí, mais focado ainda no Brasil, falando sobre os governos Bolsonaro e também, mais focado aqui na região do estado do Rio, o governo também do Castro. A eleição de outubro de 2022, batendo aí a porta. 7h46, o Folha no Ar tem o oferecimento de laboratórios Plínio Bacelar em Campos e toda a região. Também com o oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional e ainda Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza.